Olá, alunos do primeiro ano. Nesse vídeo aqui a gente vai trabalhar com a meta 5. Então, nosso primeiro tema é método científico. Então, eu trouxe aqui para vocês duas imagens. Na primeira, todo o passo a passo do método científico e na segunda imagem, os filósofos. Então, a pergunta é, quando os filósofos criavam alguma teoria sobre determinado assunto, eles utilizavam o método científico? Não. Então, o que é um método científico? Eles são regras, são normas, das quais eu tenho que seguir para produzir um conhecimento científico baseado na ciência. Então, ele tem que seguir todo aquele ritual ali que tem na imagem. Então, eu faço primeiro a observação, crio perguntas e hipóteses. Essas hipóteses elas serão testadas através de experimentos e esses experimentos darão resultados, nos quais serão analisados e trará uma conclusão partindo lá do meu princípio, que foi a minha observação, do meu problema em foco. Os filósofos, eles não faziam dessa forma, eles não tinham todo esse ritual, eles não faziam, o conhecimento que eles produziam não era baseado no experimento, eles não faziam isso, era toda uma base partindo do pensamento crítico, ok? Então, vocês têm que ter essa noção da diferença entre o método científico e a forma que os filósofos criavam uma base teórica sobre determinado assunto. Um exemplo disso foi o átomo. Então, o átomo, a teoria atômica, ela começou com os filósofos, né? Demócrito e Leucipo criaram uma base em relação ao átomo, como que eles imaginavam como o átomo era, e a partir dessa teoria, os cientistas começaram a estudar. Então, foi importante esse começo, porque a partir dele começou toda a evolução atômica, ok? Aqui a gente vai trabalhar sobre a lei das conservações da massa. Então, quando falar em lei da conservação da massa, eu estou falando da lei de Lavoisier. O que é a lei de Lavoisier? Quando eu for fazer um experimento químico em um ambiente fechado, a soma dos meus reagentes, da massa dos meus reagentes, tem que ser igual aos dos meus produtos. Então, olhem aqui no exemplo. Então, eu vou reagir carbono-grafite, 12 gramas, com gás oxigênio, 32 gramas. Somando a massa dos reagentes, eu vou ter 44 gramas. Quando essa reação química ocorrer, ela vai gerar o CO2 e a massa que eu espero que tenha no final do experimento seja 44 gramas do produto formado. Então, a soma do meu reagente, da massa do meu reagente, tem que ser igual à soma da massa do meu produto. Como que o Lavoisier chegou nessa teoria? Ele fez um experimento químico, onde ele colocou o mercúrio num ambiente fechado. Esse mercúrio foi aquecido. Quando ele foi aquecido, ele entrou em contato com o oxigênio, gás oxigênio. E nesse experimento, o Lavoisier ele percebeu o seguinte, que no ambiente fechado, toda a massa que reage lá no reagente, no final do experimento, ela vai ser igual à massa dos produtos. Então, pegando esse experimento do Lavoisier, ele diz o seguinte, ele dá um exemplo. Se eu pegar 100,5 gramas de mercúrio metálico e reagir com gás oxigênio, 8 gramas, no final do meu experimento eu tenho que ter a mesma quantidade de massa, que no caso vai ser 108,5 gramas de dióxido de mercúrio. Então, essa lei ela ficou conhecida como aquela frase do Lavoisier. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, a massa do meu reagente tem que ser igual à massa do meu produto em um ambiente fechado, ok? Então, essa foi a lei da conservação das massas. A segunda lei que a gente vai trabalhar é a lei de Proust. Então, ela é conhecida como a lei das proporções. Então, Proust, ele fez alguns experimentos onde ele determinou o seguinte. Uma determinada substância composta é formada por substâncias mais simples, unidas sempre na mesma proporção em massa. Então, exemplo, se eu tiver numa reação química carbono-grafite reagindo com oxigênio, ele vai gerar o CO2. Então, se eu pegar ali 3 gramas de carbono reagindo com 8 gramas de oxigênio, ao final eu terei 11 gramas. Se eu fizer o segundo experimento na mesma proporção, só que em dobro, eu vou ter qual quantidade? 6 gramas de carbono para 16 gramas de gás oxigênio,
que vai reagir e vai me gerar o dobro do meu produto formado lá no primeiro experimento. Então, eu vou ter 22 gramas de CO2. Então, percebam que a proporção do primeiro experimento para o segundo foi 2. Foi 2 vezes. Essa vai ser o número da minha proporção. Então, ali logo abaixo, ele dá um exemplo. Então, foi feita uma reação química entre o hidrogênio e o oxigênio, que vai gerar a água. Então, na primeira experiência, ele utilizou 2 gramas de hidrogênio com 16 gramas de oxigênio, totalizando 18 gramas de água formada, que é o meu produto. Se eu dobrar os valores no segundo experimento, a proporção tem que ser a mesma quantidade envolvida lá no meu primeiro experimento. Então, se eu utilizei 4 gramas de hidrogênio, eu vou ter 32 gramas de oxigênio. E a quantidade de água formada vai ser 36 gramas. Então, eu tenho uma proporção do reagente em relação ao meu produto. Sempre vai ser de uma experiência em relação a outra. Então, essa lei de Proust, ela é conhecida como a lei das proporções, ok? Então, essa foi a nossa meta 5. Ao longo da semana, vocês terão algumas atividades para resolver. Qualquer tipo de dúvida na resolução ou no conteúdo da meta 5, podem me procurar lá no Mural de Iônica, ok? Então, até mais!